galera ligada no canal GaloTube, chegou aquele momento especial de falar da base alvinegra. Mas antes de falar da base, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece na base, tudo que acontece no Galo, porque todos os dias tem vídeo, tem live aqui no canal. Então se inscreva, ativa o sininho, já deixa o seu like no vídeo, nos outros vídeos também que você ainda não assistiu. Então vem interagir com o canal GaloTube, seja mais um inscrito do canal, que já tem milhares de atleticanos, seja mais um. Então vamos falar da base. Vou começar falando da equipe Sub-17 que está devendo no Campeonato Brasileiro. O Galinho, que conseguiu mais um empate, mas uma situação difícil, viajou até Salvador para enfrentar o Bahia. Jogo 1-1, um ponto fora de casa é super importante, mas nas condições que o Galinho está no Campeonato Brasileiro, precisaria de uma vitória. Então, situação complicada da equipe comandada por Lucas Batista. Eu vou falar quem que o técnico levou a campo. O técnico levou a campo, então, Gabriel Átila, João Henrique, Rômulo, Matheus Dias e o Hendrick, que foi substituído pelo Matheus Antônio, Daniel Borges, Gustavo Santos, que deu lugar ao Caio Mota, David, que saiu para a entrada de Carlos Eduardo, o Pablo, que deu lugar ao João Lucas, o Fabrício, que saiu para a entrada do Kaique, e Guilherme Alexandre. O Guilherme Alexandre, autor do gol alvinegro. O Galinho está na 9ª colocação com 4 pontos conquistados, é o vice-lanterna do Grupo A. Dificilmente o Galinho consegue a classificação às próximas fases, porque o Campeonato Sub-17 é diferente do profissional, então são 9 rodadas, depois vem as fases de mata-mata. O Galinho dificilmente vai conseguir se classificar nessa daí. Então o Galinho tem 4 empates no Brasileiro e 2 derrotas. E o Galinho que volta a campo amanhã. Então amanhã tem Sub-17 em campo, 8h30, desta vez no Sesc Venda Nova, jogo contra a Chapecoense também que não vem bem. Então o Galinho em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Sub-17. Mas falando de Sub-17, massa, tem novidade também, porque o Galinho segue reforçando as categorias de base. Eu já falei aqui dos selecionáveis, já vou falar deles, porque antes eu vou falar do Juan Tanque, que chegou para reforçar a equipe Sub-17 do Atlético. Então tem o Juan Tanque, além dele, outro jogador que chegou também para integrar a categoria foi o jogador Lucas. Então o Atlético segue reforçando, segue no mercado. O Lucas, ele vem para reforçar a equipe do Lucas Batista. Ele era do São Caetano, então vieram 3 jogadores, o Juan Tanque e o Lucas, para a categoria Sub-17 e o Gabriel para o Sub-20. Então já vou falar do Gabriel. Então 3 atletas com a parceria com o São Caetano vieram para reforçar a base. Então o Lucas chega para jogar pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil, porque daqui uns dias o Galinho também tem essa competição pela frente. E ainda falando em Sub-17, eu falei na semana passada sobre os selecionáveis do Galo, que é o zagueiro Rômulo, os meios-campistas Caio Ribas e o Vitinho, além do Savinho. Então eles se apresentaram em Itu nesta segunda-feira, já para a preparação para o Sul-Americano da categoria, e os jogadores ficam à disposição da seleção brasileira Sub-17 até o dia 13 de novembro. Então, os selecionáveis do Galo já estão vivendo essa emoção de novamente vestir a amarelinha. Então, estão representando a seleção brasileira com muito amor e já estão aí de volta para integrar as categorias do Galo, já que tem alguns que são do Sub-17, outros 2 do time de sparring, além do Savinho, que é do profissional do Galo. Agora mudando de Sub-17, falando de Sub-20, o Sub-20 que vem bem no Campeonato Brasileiro, vem bem na Copa do Brasil, tem dado show a equipe comandada por Marcos Valadares e conseguiu mais uma vitória pelo Brasileiro da categoria. Neste sábado o Galinho venceu no Clássico 1-0, placar magrinho, mas que rendeu ao Galo mais 3 pontos e subiu uma posição na tabela de classificação, e isso que é o importante. Então o Clássico disputado no Sesc Venda Nova, o América era o mandante da partida, mas quem fez o gol foi o Echaporão, o gol do Galinho, e conseguiu essa vitória importantíssima.
Então vamos lá falar um pouquinho desse jogo. As duas equipes tiveram bastante oportunidades de gols, mas quem conseguiu marcar mesmo foi só o camisa 11 do Galo, garantindo esta vitória. E eu vou falar aqui quem o técnico Marcos Valadares levou a campo. O Marcos entrou a campo com Jean, Thalisson, Guilherme Silva, Mikael e Kevin. O Iago, que deu lugar ao Luiz Eduardo, o Wesley, que saiu para a entrada do Stoke, o Júlio César, que saiu para a entrada do Paulo Vitor fazendo a sua estreia pelo Sub-20, na verdade, né? Ele recém-contratado pelo Atlético, teve a oportunidade de entrar no segundo tempo. Guilherme Santos, que deu lugar ao Luciano, o Echaporã, autor do gol alvinegro, que saiu para a entrada de Matheus Alisson, e no ataque, o centroavante Giovani, que saiu para a entrada do Pedro Henrique. Então o Galinho conseguindo mais uma vitória, mais um triunfo importante, ainda mais para cima do América Clássico. Como diz o Echaporã, autor do gol alvinegro, assim que acabou o jogo ele deu entrevista falando que clássico não se joga, clássico se ganha. Então foi dito e feito, o Galinho ganhou, venceu, e com isso o Galinho é o quinto colocado do Brasileirão com 16 pontos. E a equipe volta a campo amanhã, 3 da tarde, no Sesc Venda Nova, jogo contra o Vitória pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria, e eu estarei lá cobrindo este jogo. E falando também sobre o Sub-20, teve contratação, já falei dele antes, Gabriel Santos chega para reforçar a equipe de Marcos Valadares no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Ele é volante, cria da base do São Caetano e veio para disputar então aqui o Brasileirão, Copa do Brasil. Inclusive ele já tem passagens pelo time profissional, já marcou gol por lá e que deu muita sorte aqui no Galo. Então Gabriel Santos, 18 anos, é o novo reforço do Sub-20. E eu volto na quinta-feira com mais notícias desses dois jogos da base alvinegra e que venha vitórias para as categorias de base do clube. Não esqueça de deixar o seu link, se inscrever no canal e sigam minhas redes sociais, @GabiSilvaD, e as redes sociais da Rádio da Massa para você ficar por dentro de tudo que acontece no Galo. Um abraço!